Neymar foi expulso e gerou furdúncio após levar cartão vermelho em jogo contra o Strasbourg, agora mesmo no campeonato francês. Após dar um tapa na cara do jogador adversário e receber o primeiro cartão amarelo, cavou um pênalti em que o marcador nem encosta nele. Recebeu o segundo amarelo e foi expulso. Isso, claro, enquanto o PSG estava empatando por 1-1. Depois Mbappé fez nos pênaltis e salvou o resultado. Ainda assim, Neymar também tinha recebido um tapão tempos antes, mas numa ação que não foi suficiente para levar cartão mais drástico por parte do outro jogador. Neymar foi tirar satisfação com o juiz, o que não adiantou muito, levando em conta que o juiz já tinha a decisão em mãos e não mudou de ideia. Na ocasião, Mbappé teve que salvar o PSG de um empate e fez o gol. Saiu do campo meio desconfiado e insatisfeito com a atitude de simulação do jogador, comprovando uma relação entre ambos que está longe de ser saudável. Deixa o like, se inscreva no canal e simbora ver tudo. Dinheiro. O que pode ser muito para alguns pode ser pouco para outros, mas é um fato que ter o maior salário dentre os jogadores de futebol do mundo está longe de ser pouca coisa. Para se ter uma ideia, o montante acumulado por Kylian Mbappé após sua atuação na Copa do Mundo 2022 dá para o jogador viver tranquilamente por toda a sua vida, e ainda tendo condições de possuir uma vida luxuosa para dar e vender. O Mbappé mostrou o craque cascudo que é, e depois de fazer 3 gols em uma final eletrizante contra a Argentina, ele merecia algum prêmio à altura. Fala a verdade, o craque francês ganhou cerca de 22 mil dólares por partida na Copa do Mundo de 2018 e mais um bônus de aproximadamente 350 mil dólares por vencer o Mundial da Rússia. Na ocasião, ele chegou até a doar parte daquilo que tinha ganhado. Já nessa Copa, a realidade da Tartaruga Ninja, que saltou dos bueiros do Mestre Splinter e foi jogar oficialmente futebol, não piorou em nada. E vejam só, o montante só foi se tornando, pasme, ainda maior. Estima-se que por partida, o jogador mais bem valorizado no PSG ganhou cerca de 1 milhão de dólares apenas por partida. Um cara como esses não precisa mais se preocupar com absolutamente nada. E convenhamos, o que ele joga dentro de campo vale cada centavo daquilo que ele vem recebendo. Se aqui no Brasil ele divide tantas opiniões por tudo aquilo que já aconteceu, as coisas lá na França são completamente diferentes. Até mesmo Canção das Mais Gloriosas o cara tem por lá. Ela é intitulada como uma forma de referência à Revolução Francesa, um dos momentos mais sublimes dos franceses na história. Liberté, égalité, Mbappé. A moral de um cara tão jovem é tanta que nem ele mesmo pode se reparar, mas suas exigências egóicas do jogador passam completamente do ponto. E lembra que eu parafraseei a quantia que Kylian ganhou em todo o jogo? Essa soma assustadoramente grande de ganhos pós-jogo do astro explica-se de forma rápida e objetiva. O valor foi dado justamente pelos sheiks do Qatar que estavam organizando a competição do Mundial e investiram em Kylian para dar maior visibilidade para o evento. O gasto astronômico de 220 milhões de euros envolvendo todo o torneio não foi à toa, e a divulgação do torneio foi um real sucesso. Mas a grande questão é que o jogador necessita de mais. O salário anual do campeão mundial de 2018, que até então circula em cerca de 72 milhões de euros, o que vai para casa dos 370 milhões de reais, quer ser expandido por Mbappé. O jogador ao todo quer ganhar o que estimaria a casa dos 550 milhões de reais expandidos durante o ano, com exigências de luvas e mais bônus contratuais que fariam o jogador possuir um montante ainda mais exorbitante. Para o jogador, sua Copa do Mundo absurda justificaria tamanhos levantamentos que poderiam ser feitos para o jogador ficar no clube parisiense, e segundo os bastidores apontados pelo jornal L'Equipe, o jogador até chega a chantagear o sheik Nasser Al-Khelaifi, afirmando que caso a pedida não seja aceita, ele irá deixar o clube e ir atrás de novos ares. Afinal de contas, a investida que o jogador recebeu do Real Madrid foi absurda.
Mbappé mais uma vez entra na mira do Real Madrid. Será que agora começará mais uma temporada da novela de ir parar ou não no Santiago Bernabéu? Fato é que o jornal italiano Gazzetta dello Sport confirmou que Florentino Pérez, dono do Real, voltou a apontar o radar para o jogador. A publicação do tabloide italiano fala que os merengues não desistiram de contratar o artilheiro da Copa do Mundo. As cartas foram jogadas na mesa do sempre ambicioso Florentino Pérez, destinado a garantir o Real Madrid no topo do mundo sempre. E acredite se quiser ou não, mas o valor destinado pelos merengues vem para derrubar completamente quaisquer investidas que forem de qualquer clube pelo jogador francês. As investidas que não de hoje ocorrem entre o clube de Madrid e o artilheiro da Copa do Mundo de 2022 podem ter o seu fim após um novo montante preparado pelos merengues ser simplesmente assustador. Segundo o Gazeta, o clube irá preparar a oferta que totalizará cerca de 1 bilhão pelo jogador. 1 bilhão. O jogador estaria realizando um sonho seu de infância e Kylian já confessou que ver Cristiano Ronaldo fazendo inúmeros golaços e dando um show pelos merengues desde pequeno atraiu demais o jogador para ir parar no Real. O sonho de fazer sua própria história nos merengues só cresceu. Na verdade, Mbappé já teve até uma passagem pelo Real Madrid. Quando era pequeno, ainda nas categorias de base, ele ficou um período em avaliação no Real Madrid e foi muito acima da média. Acabou despertando o interesse do clube, mas seus pais não deixaram ficar. Não queriam que aquela mudança repentina para a Espanha atrapalhasse nos estudos do craque. Mas agora, depois que o tempo passou, Madrid poderia e claro pode ser o ponto preferido de intercessão para o jogador, que já teve outra oportunidade de ir para o Real tempos atrás. Muito cotado para ir para a poderosa e possante equipe espanhola, tida sem dúvidas como a maior de todo mundo, é claro, o jogador era tido como a cartada certa de Florentino Pérez. Porém, na hora de acertar todos os valores, o cara simplesmente deu um migué absurdo, prestes a fazer história e a jogar definitivamente no clube dos seus sonhos. As cifras astronômicas oferecidas pelo cheque do PSG, Nasser Al-Khelaifi, falaram muito mais alto e o jogador decidiu optar pelo PSG. Por outro lado, também temos a situação de Neymar. O jogador contou que teria uma supervalorização nessa Copa do Mundo, em que pretendeu ser o melhor jogador da seleção brasileira e iria ser decisivo para a conquista do torneio mais importante entre seleções. Mas a grande realidade é que o tiro acabou saindo um pouco pela culatra e nem mesmo as boas atuações de Neymar foram suficientes para o jogador sair campeão. Sua imagem chorando repercutiu no mundo inteiro, além do fato de que o jogador terá 34 anos na próxima Copa de 2026 e precisará correr contra o tempo para se organizar física e mentalmente para encarar o grande evento que ocorrerá na América do Norte, mais precisamente, é claro, no México, nos Estados Unidos e no Canadá. O jogador brasileiro, além de tudo, precisa redefinir suas prioridades. Às vezes, Neymar transparece o semblante de quem está infeliz em suas instalações e talvez seja uma boa hora do jogador tomar novos ares. A grande questão é que novos clubes estão novamente possuindo interesse no jogador e um deles é um velho conhecido do craque. O Chelsea, que tentou contratar ainda em 2010, quando o NJR ainda era um garoto, novamente decidiu tomar a iniciativa para oferecer uma oferta para Neymar Júnior. Fato é que quem não pode descansar nem um pouco são as grandes equipes e os jogadores de futebol europeu, que não terão trégua nesse momento de fim de ano e seguem no ritmo duro. Após a Copa do Mundo e tudo que a cercou, essa é a hora das movimentações insanas da janela de transferências surgirem, juntamente com o andamento dos outros campeonatos europeus que seguem a todo vapor. E é por isso que agora você verá a nova oferta que o NJR pode receber de um time de alta pompa no mundo, e em especial da Premier League. O Chelsea preparou uma oferta incrível pela compra de Neymar, astro do Paris Saint-Germain, bem antes do fechamento da janela de transferências do finzinho do ano de 2022 para o começo de 2023, que ainda tem um certo tempo de prazo até se encerrar. Segundo o veículo esportivo Daily Mail, Todd Boehly, novo dono do Chelsea após a abdicação do cargo feita pelo russo Roman Abramovich, teria pleno interesse em ofertar a oportunidade de um alto investimento para ter o astro brasileiro compondo seu elenco. Após longo período de futuro incerto e após longo período de seu nome vinculado ao clube londrino, há rumores dentro do clube que a continuidade de Neymar no PSG poderia chegar ao fim se um clube de alto aparato financeiro tivesse condições de contratar o jogador. O Chelsea então tem tudo para tentar o seu último movimento que lhe resta e assim tirar o craque francês da Ligue 1 de imediato. O prazo é muito curto mediante o intervalo de tempo entre as investidas e o interesse do jogador em largar o clube ou não, e a equipe inglesa vai ter que correr e muito. Antes, o jogador já era preterido pelo clube londrino, principalmente enquanto Thomas Tuchel, ex-treinador dos Blues, havia demonstrado interesse em levar o jogador, mas com Graham Potter assumindo seu lugar nos Blues, houve uma divergência de escolha entre ele e Todd Boehly, dono do clube inglês. O PSG consideraria vender Neymar unicamente se isso livrar o clube de sofrer as pesadas sanções que virão devido ao problema gerado no fair play financeiro, que pode afetar não só o Paris, mas também as grandes poderosas equipes do futebol mundial. Ainda mais, é claro, se o jogador Kylian Mbappé decidir alterar suas condições contratuais no clube e receber mais do que o devido. Esse é apenas um curto motivo pelo qual Neymar poderia deixar
deixar o clube, uma vez que as pazes dele foram definitivamente feitas com Paris e com os demais membros do clube, principalmente, é lógico, com a torcida que vem aplaudindo o brasileiro de pé. O treinador da equipe, Christopher Galtier, inclusive, é um grande fã do jogador, que vem sacudindo as águas rivais no francesão. O desempenho do jogador brazuca é absurdo se comparado com o realizado nas últimas temporadas, e ele só cresce a cada partida que vem desempenhando. Messi, seu grande companheiro e parceiro de longa data, também vem crescendo um absurdo, retomando ao seu nível que estávamos acostumados a acompanhar, dando grandes assistências para a equipe e jogando no nível Lionel Messi de sempre. Os dois vêm entrando ao máximo de sintonia ao lado de Mbappé. Em recente entrevista, o comandante Christopher Galtier acredita que o camisa 10 pode ser capaz de perseguir mais e mais recordes do campeonato francês e não vê de forma alguma o craque abandonando o Paris. Neymar veio para o PSG em 2017, nascida como a maior negociação da história do futebol entre as partes parisienses com Barcelona. Com o começo animador e grandes atuações, parecia ser um grande acerto de Neymar em ganhar para si um protagonismo gigante e por ter se livrado da sombra de Messi. Porém, posteriormente, as lesões acumuladas a mal-estar no clube mostraram um cenário diferente para o jogador. De aclamado a duramente criticado, Neymar segue no clube e ganhou mais moral nos últimos tempos. Resta saber, é claro, o que está na cabeça dos planos do jogador. Não esquece de comentar aqui embaixo e fortalecer o canal. Valeu por ficar até o fim e eu te vejo no próximo vídeo, rumo ao sonho dos 100 mil inscritos. Até mais!